E aí, tudo bom com vocês? Vou falar um pouquinho hoje sobre um assunto que eu sempre tenho falado no grupo e com as pessoas que entram em contato comigo também, né? É sobre a famosa palavra restauração. Existe muitos canais, né, e lugares por aí pelo YouTube que fala sobre a restauração, né? E eles colocam como se o casamento, o relacionamento que voltou, né, como uma restauração. Não faz sentido isso, porque algum tempo depois acaba. Ah, Vitor, como é que você sabe disso? Eu atendo pessoas, eu atendo os famosos casos, né? E parece que é a última bolacha do pacote, quando fala que o marido voltou, ou a esposa voltou, que o casamento foi restaurado, e ainda existem pessoas que têm a necessidade de trazer isso como conteúdo, mas não têm a responsabilidade de ajudar quem está na famosa restauração. Existem sim casamentos que o cônjuge voltou e estão dentro de um processo de restauração. Mas não é quando ele volta que aconteceu a restauração. Esse processo ele é delicado, bem delicado. E muitos entram no famoso deserto pela segunda vez por motivo de um erro. Esse erro está nessa fala de o meu casamento foi restaurado. Vou dizer para você, isso é uma mentira. Mentira que você quer contar para você mesmo, por motivo do que você ouve por aí. E aí você vai andando pelo YouTube, tem testemunhos de casamento restaurado. Testemunhos de casamento restaurado. Testemunhos de casamento restaurado. Ah, sim. Um testemunho de casamento restaurado há 2 anos já no canal, há 6 meses. Como está isso daí? É claro que você não vai permanecer acompanhando essas pessoas. É claro que muitos que estão falando no YouTube sobre restauração de casamentos não estão com os seus cônjuges dentro de casa. Não estou dizendo que são todos, mas muitos dizem o que você tem que fazer, muitos dizem o que você tem que fazer, mas não conseguem aplicar isso na sua vida. Faça o que eu falo, mas não viva o que eu vivo. Então existe um caminho a se seguir. O cônjuge foi embora, o seu parceiro foi embora, o seu marido foi embora, a sua esposa foi embora. Vai sempre por motivo de uma discussão, de uma briga, de uma traição. Senão não acontecia a separação. Aconteceu algo de errado que levou vocês a uma separação. E dependendo de como essa separação aconteceu,
Isso vai ser extremamente importante na reaproximação dessa pessoa. Então entenda que não é porque o seu marido, sua esposa, voltou para casa que o casamento foi restaurado. Antes disso, existe a vamos dizer assim, restauração, que são coisas que precisam ser ajustadas para então você entrar no processo de restauração. Você pode perceber que existem construções que estão sendo restauradas há muito tempo. Uma equipe entrou e começou a restauração. E aqueles consertos são colocados ali porque qual o objetivo? Fazer com que o seu relacionamento volte ao primeiro momento. Aquele momento no qual você estava extremamente apaixonado, cheio de amor, você pelo seu marido, você pela sua esposa. É preciso chegar nesse ponto. É preciso chegar nesse ponto para que as coisas comecem a se normalizar. Então ele foi embora, ela foi embora, e você está desesperado. Desesperado. E eu posso falar sobre esse desespero até mais para frente em outros vídeos. Por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria das vezes tem gente que coloca como 50% tem um problema, teve problema no relacionamento, o 50 foi da outra parte. Eu digo para você o seguinte, que você é os 100% do problema. É os 100%. Se você tivesse a sensibilidade de perceber o que você estava fazendo no seu relacionamento, você tinha voltado atrás. Então a autorresponsabilidade é importante nesse tema. Mas voltando aqui à restauração, aconteceu o momento da separação, foi embora debaixo de briga, foi embora debaixo de uma descoberta de um adultério. E aí você fica desesperado, querendo o cônjuge de volta. Ok, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, foi um tempo para você poder refletir o que aconteceu. Muitos não entram nesse processo de reflexão, não entram. Só ficam naquela busca insana que quer o outro a todo custo. Mas, em momento algum, você está buscando pela cura da sua vida. E aí você permanece dentro desse famoso deserto, tendo as suas crises, visitando os seus bloqueios constantemente, tendo os seus surtos psicóticos sozinha, imaginando e criando monstros, vivendo o passado, vivendo o futuro, e onde você precisa estar, que é o seu momento atual, que é o agora, você não vive. Você visita o futuro, você vai para o futuro, você visita o passado, e aí existe um terror. Tá? Aí vem os pensamentos intrusivos na sua mente, e você não sabe o que fazer, e aí você busca os lugares que vai tentar resolver o seu problema e não consegue nem resolver os próprios problemas. E querem ensinar você a resolver o seu problema. Eu posso dizer que se existem essas fases, eu passei por fases e sei como lidar. Até porque você precisa ensinar
aquilo que você viveu, passou e saiu e teve resultados. Qualquer pessoa que não tenha resultados num determinado assunto, foge que isso aí é conversa fiada. Então, o cônjuge começou a se reaproximar de você. Esse é o processo, é a reaproximação. E você precisa, nessa reaproximação, começar a entender os sentimentos, tanto da parte dele, quanto da sua parte. Os sentimentos que você está tendo com essa vinda e essa ida. Você precisa entender o seu comportamento, como é que ele fica nesse processo de reaproximação. Se você cria sua ansiedade, se você cria, tá, essa ansiedade vai te levar para outros níveis, que vai fazer com que ele saia, porque muitas vezes você mesmo está repelindo ele. Então você tem a reaproximação, aonde tudo vai ser muito novo, vai gerar em você sentimentos, se saiu por motivo de traição, vai gerar em você sentimentos de dúvida, sentimentos de raiva. Você precisa entender esses sentimentos que estão vindo sobre a sua vida. Ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. O que isso está provocando em você? Essa é a reaproximação. Ele vai vir com conversas e você vai procurar a decifrar esse tipo de conversa. Ok, você passou pela reaproximação. E aí essa reaproximação, né, aconteceu. Você, não é que você esteja bem, mas o relacionamento entre você e o seu cônjuge é um relacionamento de paz, é um relacionamento onde não tem briga, não tem acusações. Então você percebe aonde é que está? Não é porque voltou. Ah, voltou. Voltou por quê? Se for um homem, ele quer a relação sexual porque muitas vezes já deixou a amante. E a mulher porque está se sentindo rejeitada pelo pilantra que estava com ela. Aí ela quer onde? Ela quer a segurança, novamente, porque ela está se sentindo insegura. E aí vocês acham que simplesmente reaproximou e veio para dentro de casa e aí entrou na relação sexual e no dia seguinte, ele vai ter que voltar para a rua. E aí, como que vai ficar a sua cabeça? Se ele vai visitar a amante, ou se ele ou ela vai ser visitada pelo amante. Como é que fica a sua cabeça isso? Eu digo para você que muitos se lascam nesse momento. Então, a reaproximação, ela tem que ser feita com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Sempre você observando os seus sentimentos nessa reaproximação. E, se possível, identificar esses sentimentos. E se sentimentos ruins estão vindo, é sinal que não pode acontecer uma reconciliação. Não pode acontecer, eu estou falando para você. Porque você vai ter problema. Você vai ter problema. E aí tudo foi muito bem nessa reaproximação. E vocês começaram a conversar sobre a reconciliação. E aí vai entrar um outro processo. Nesse momento,
Ele não está em casa ainda, ela não está em casa. Muitos já enfiam dentro da casa. Não, tem que permanecer nesse processo da reaproximação. Ele reaproximou e aí deu tudo ok, vai vir o pedido para voltar e aí você vai entrar na fase da reconciliação. Nessa fase é onde vai ter as conversas abertas sobre tudo o que foi feito, sobre o que aconteceu. É nesse momento que você vai jogar para ele, entregar para ele o seu primeiro momento de perdão e a necessidade sim dele pedir o perdão. Então vocês vão se acertando aí nessa reconciliação. Vocês vão colocando agora coisas que vocês são as regras a partir desse momento. O que ele fazia, ele tem que colocar que ele não vai fazer mais e ele vai trabalhar isso na vida dele. E o que você fazia, você não vai fazer mais. O que ele deixava de fazer, ele passa a fazer. E da mesma forma, o que você deixava de fazer, você passa a fazer. Então, é o momento do acordo. Um novo contrato é feito. Um novo contrato é feito. E aí eu vou abrir aqui um parêntese para que eu possa colocar. Eu acho muito importante, principalmente para um cônjuge que saiu por adultério, a mulher saiu, foi ter relacionamento com um bandido e o homem com uma bandida. Entenda isso. Você não sabe o que o amante, por onde ele andou, com quem ele se relacionou. Então eu vejo de importante nisso, né? Antes de você chegar lá e já se entregando, achando que o sexo trouxe uma união de volta, que é uma mentira, que tudo se resolveu porque vocês tiveram uma relação sexual, isso é uma mentira. Eu acho de extrema importância você que está buscando pelo retorno, por essa reconciliação, que nesse momento você exponha e peça um exame de doença sexualmente transmissível. Porque você não sabe com que tipo de pessoa o seu cônjuge se relacionou. De que forma que ele estava tendo relação sexual com essa pessoa. Se estava tendo uma relação com preservativo, sem preservativo. Na dúvida, peça um exame. E se você não se relacionou com ninguém, você entregue também, afinal de contas. Não é a reconciliação para que vocês comecem a entrar na restauração? Então, essa conversa é importante. Esse exame é importante, mas tudo precisa ser conversado nesse momento de reconciliação. E aí você tem a reaproximação, você tem a reconciliação onde vai colocar um novo contrato e você passa então para o processo de restauração. É onde você recebe ele de volta e aí vocês começam a colocar tudo que vocês conversaram e outras coisas que virão acontecer para que isso seja sempre acertado. Afinal de contas, nesse momento de conversa,
Eu acredito que você conversou que a partir desse momento tem que ser tudo muito limpo, tudo muito claro, sem mentiras, sem esconder nada. Então, com muita conversa, então o que acontece? Nesse momento que ele já está em casa, eu estou falando do cônjuge, que ele já está em casa, você tem a obrigação, juntamente com ele, de acertar as coisas que vir na sua frente, que começaram a aparecer para vocês, acertarem esses problemas. Isso é a restauração. É acertar o que não foi, o que estava quebrado, o que deu problema, e o que vai vir a dar problema, vocês rapidamente identificam isso e vocês vão consertando. Se houve uma falha de mentira novamente, isso precisa ser restaurado. Isso precisa ser colocado com, pô, você me desculpa, tá? Eu fiz isso, eu falei errado com você. Isso é a restauração. A restauração não é porque ele voltou para casa e você se deitou na cama e teve lá uma relação sexual. Muitos vêm, aí a mulher, principalmente a mulher, boba, acredita que o marido voltou, já sai espalhando para os quatro cantos que o marido voltou, cede a testemunhos de restauração de casamento, aí o canal pega essa restauração, coloca para poder ganhar visibilidade e vai dizendo, teve tantos casamentos restaurados, teve isso, teve aquilo outro, e logo depois, 5 dias depois, teu marido foi embora, você entra num processo de frustração, de rejeição, e aí fala assim, caraca, eu dei o testemunho que o meu casamento foi restaurado e agora ele foi embora novamente. E aí você sai do grupo, você não acredita mais em restauração, você fica envergonhada, tudo por quê? Porque você não seguiu o que precisava seguir dentro da reaproximação, dentro da reconciliação e indo então para a restauração. A restauração, ela é todos os dias. Até que ele morra ou até que você morra. Não é porque voltou que restaurou. Não é porque voltou é que agora vocês vão viver felizes para sempre. Muitas mulheres estão na igreja, correm logo para a igreja. Homens também correm para a igreja. E aí você está ali e você acaba tendo uma relação mais íntima com Deus. E ele, como é que ele volta? E se ele não tem a vontade de ir para a igreja? Já é um outro momento. Porque você vai entrar no processo de acusação, dizendo que se ele não for para a igreja, o diabo vai pegar ele, e aí qualquer coisa que aconteça, você vai embutir a conta do diabo. Mas na verdade é você que não está sabendo lidar com isso. É você que foi enganada por esses lugares aí, pelo YouTube, que fica falando sobre uma mentira de restauração. É igual lá o aplicativo do Instagram. Todo mundo tira foto feliz, todo mundo tá com dinheiro, e na verdade está todo mundo espancado. Existe uma psiquiatra que é uma influência que tem milhões de seguidores, doutora Ana Beatriz, e ela fala num vídeo dela que ela acredita que mais 5 ou 7 anos, esses conteúdos que não ensinam nada, que não sejam relevantes, essas porcaria toda vai acabar do YouTube. Tudo. Isso tudo vai acabar do YouTube. As pessoas estão doentes por esse tipo de conteúdo desnecessário.
Ninguém fala mais nada, o objetivo é só abrir a boca aqui e simplesmente falar besteira. E todo mundo está consumindo as besteiras. Você hoje aprende a fazer um bolo em 1 minuto, porque cortou uma receita, foi fazendo corte, 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 corte e botou em 1 minuto. E aí você aprende a fazer um bolo em 1 minuto. A rapidez, a aceleração, e ela é levada para o relacionamento. É levada para um relacionamento. Muitos homens estão com problemas de ejaculação precoce porque ficam vendo vídeos pornô, consumindo conteúdo adulto, justamente querem fazer isso com a esposa, não acham dentro de casa e aí procuram a amante. Aí a amante faz, porque o amante tem o objetivo, tá, de, vou dizer assim, de bagunçar com a vida daquele que foi, tanto o homem quanto a mulher. A mulher, a amante, faz coisas que o homem não tinha em casa e o homem faz coisas com a mulher no qual também não tinha em casa. Sendo que em casa é uma questão de respeito. Uma questão de respeito, uma questão de cuidado. E aí quando ele volta cheio de sujeira. É por isso que é importante a reaproximação, a reconciliação para entrar no processo de restauração. Isso tudo é preciso acontecer com muito cuidado, com muito cuidado. Então você tem a reaproximação, que não é restauração, você tem a reconciliação, que não é restauração, e você entra no processo de restauração, que não para. Ele é diário. É diário. Não existe restaurou o meu casamento. Não. A restauração ela é diária. Acontece, quebra, conserta, vamos lá, vamos refazer isso aqui. E aí vou deixar aqui, tá, uma visão minha, uma opinião minha. Tá? Isso é uma opinião através dos relatos que eu tenho, dos atendimentos que eu tenho. Se o seu marido, a sua esposa, você está na igreja, se o seu marido, a sua esposa, não for para a igreja com você, se torna bem mais difícil a convivência. Tá? Não estou dizendo que você vai obrigar ele a isso, não. Mas se você já está num segmento religioso, numa igreja, ou seja, uma igreja romana, ou seja, uma igreja protestante, não force ele, mas ore para que o Espírito Santo possa convencer ele. Vai ficar mais fácil essa convivência de vocês. Vai ficar mais fácil. Fica mais fácil esse processo de restauração. Tá? Porque ele vai estar sendo ministrado por Deus. Agora, se você está na igreja e ele não está, e voltou para casa, as coisas são mais complicadas. Bem mais complicadas. Então, você percebe? Até a espiritualidade é necessário ter uma restauração. Entrar nesse processo de restauração. Porque muitos também só se enfiaram com uma amante. Tem aqueles que estão dentro da igreja e arrumaram uma amante. Por quê? Porque tem problemas dentro da igreja, tem problemas no casamento, não achou uma ajuda na igreja, e aí ele fica desiludido com a instituição religiosa, fica desiludido com os irmãos da igreja, aí acaba procurando uma prostituta ou um garoto de programa e faz ele como amante. Então é importante sim que ele volte para a igreja ou que ele passe a ir para a igreja com você, sem nenhum tipo de forçação. Tá? Mas a dinâmica é reaproximação, reconciliação para entrar na restauração. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou responder a você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.